Você é homem, tem mais de 50 anos e sente que suas ereções já não são como antes? Que o sono anda leve e que acorda cansado, mesmo depois de horas de descanso? Pois saiba que uma única vitamina, tomada no momento certo do dia, pode transformar completamente a sua energia, seu sono e sua potência sexual. Eu sou a doutora Ana Cláudia, médica há mais de 20 anos, e hoje quero te contar algo que pouquíssimos homens sabem, e que pode ser um divisor de águas na sua qualidade de vida. Porque o problema não é só a idade, é a forma como o seu corpo tenta se recuperar à noite, mas não consegue. A maioria dos homens que me procura, depois dos 60, chega dizendo algo parecido. Doutora, eu até durmo, mas acordo quebrado. Não tenho mais pique, não tenho mais aquela potência que eu tinha antes. E quando eu pergunto o que ele anda tomando à noite, a resposta costuma ser a mesma. Nada. É aí que mora o erro. Durante o sono, o nosso corpo entra em modo de regeneração. É nesse momento que ele repõe os hormônios, repara os vasos sanguíneos e recarrega a energia sexual. Mas para isso acontecer de forma eficaz, ele precisa de matéria-prima. E é aqui que entra a vitamina D3. Sim, aquela mesma vitamina que muita gente toma de manhã. Só que o que ninguém te contou é que à noite, a vitamina D3 age de forma ainda mais poderosa. Ela regula a produção de melatonina, melhora a arquitetura do sono e, ao mesmo tempo, ativa os receptores que estimulam a produção de testosterona durante o sono profundo. Você já ouviu falar em óxido nítrico? Essa é a substância natural que dilata os vasos do corpo e é essencial para uma ereção firme. Pois é, a vitamina D3 aumenta a produção dessa molécula, ajudando o sangue a circular com mais eficiência na hora em que você mais precisa, na intimidade. Teve um paciente, o seu Roberto, de 68 anos, que chegou no meu consultório achando que tinha chegado ao fim da linha. Doutora, eu não acordo mais com vontade nenhuma. Parece que secou. Fizemos os exames e sabe o que descobrimos? Níveis baixíssimos de vitamina D3. Ele começou a tomar à noite, todos os dias. Na primeira semana, dormiu melhor. Na segunda, acordou mais disposto. E na terceira, bem, ele chegou no consultório sorrindo. Me disse, doutora, faz tempo que eu não me sentia tão homem assim. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que essa transformação não depende de remédio caro, nem de soluções mirabolantes. É apenas o corpo dele voltando a fazer o que sempre soube fazer, com o apoio certo. Se você está ouvindo isso agora e sente que perdeu algo pelo caminho, seja o vigor, a firmeza ou aquela energia de manhã, saiba que talvez você esteja apenas mal nutrido à noite. Talvez o seu corpo esteja pedindo socorro, silenciosamente, e você só precise escutar. A vitamina D3 é o primeiro passo, mas ela não é a única. Existe um conjunto de vitaminas que, quando tomadas no momento certo, trabalham em conjunto para devolver o que o tempo e os maus hábitos tiraram. Vitaminas que melhoram sua circulação, que ajudam o cérebro a desacelerar para dormir profundamente e que acordam o desejo com força total ao amanhecer. E tudo isso pode começar com um simples comprimido, na hora certa. Seu corpo só precisa de uma chance para se recuperar, e talvez essa chance comece hoje, agora. Agora, o que eu vou te contar talvez vá contra tudo o que você sempre ouviu. A maioria dos homens acredita, com naturalidade quase resignada, que perder potência, desejo e disposição é uma consequência inevitável da idade. Como se fosse parte do pacote do envelhecimento. Mas a ciência nos mostra uma verdade bem diferente. O corpo masculino não perde a capacidade. Ele não esquece como funcionar. Ele apenas deixa de ter os recursos necessários no momento em que mais precisa se reconstruir. E esse momento, eu te garanto, é justamente quando você está dormindo. Durante o sono, principalmente aquele sono profundo, que muitos homens já não têm mais, o corpo ativa uma série de processos vitais. É como uma equipe de operários invisíveis que entra em ação, silenciosamente, para reparar os danos do dia, equilibrar os hormônios, limpar toxinas, fortalecer o sistema cardiovascular e preparar os tecidos para o próximo ciclo de vida. Só que esses operários precisam de ferramentas, precisam de matéria-prima. Se você deita para dormir com o corpo esgotado, com níveis baixos de nutrientes como a vitamina D3, magnésio, zinco ou B6, essa regeneração simplesmente não acontece. É como tentar construir uma casa durante a noite sem tijolo, sem cimento
e sem luz. O resultado? Um corpo que acorda cansado, que parece que não dormiu. Ereções fracas, falta de ânimo, e aquela sensação silenciosa de que está envelhecendo por dentro, mesmo fazendo tudo certo, por fora. É isso que eu vejo todos os dias no consultório. Homens que caminham, se alimentam bem, evitam exageros, mas que chegam dizendo: Doutora, eu durmo 8 horas e parece que nem desliguei. Ou então, o desejo sumiu. Eu já nem lembro da última vez que acordei com vontade. E eu sempre pergunto: o que você está oferecendo ao seu corpo antes de dormir? Porque esse é o ponto cego da maioria das rotinas masculinas. Muitos lembram da vitamina de manhã, do café reforçado, do suplemento de energia para começar o dia, mas se esquecem de preparar o corpo para o momento mais poderoso da regeneração, a noite. É nesse período que a testosterona é regulada, que os vasos do pênis se recondicionam, que os níveis de óxido nítrico sobem para facilitar a circulação. E tudo isso depende de micronutrientes que muitas vezes estão em falta, não porque você não come, mas porque você não oferece no horário certo. A noite é o laboratório silencioso do corpo masculino, e se você entra nesse laboratório sem os ingredientes corretos, não adianta esperar milagre pela manhã. O resultado vai ser o mesmo: cansaço, baixa energia e aquela sensação de que algo está faltando, mesmo quando os exames dizem que está tudo normal. Mas aqui vai a boa notícia. Isso tem solução. E é uma solução natural, simples e extremamente eficaz. Reeducar o corpo com pequenas mudanças de hábitos e com as vitaminas certas, na hora certa, pode transformar completamente a forma como você acorda, como sente desejo, como vive a sua masculinidade com confiança, e não com medo do tempo. Você não precisa aceitar a perda de potência como se fosse uma sentença, porque ela não é. O seu corpo ainda sabe como reagir. Só precisa ser alimentado do jeito certo, na hora certa. E é justamente isso que vamos aprofundar agora. Porque entender essa verdade é o primeiro passo. Mas aplicar isso com inteligência, aí sim, é o que vai te devolver o que o tempo tentou levar embora. E é exatamente aqui que entra em cena a vitamina D3, talvez a mais poderosa e injustiçada aliada do homem maduro. Sim, você já deve ter ouvido falar dela. A maioria conhece a D3 como a vitamina do sol, ligada à imunidade, aos ossos e à prevenção de infecções. E tudo isso é verdade, mas o que quase ninguém fala, e que pode mudar a sua vida íntima, é o papel decisivo que a D3 desempenha na sua performance sexual, na sua energia e no seu bem-estar hormonal. Pouca gente sabe, mas a D3 é um dos pilares para a produção de óxido nítrico. E se você nunca ouviu falar disso, é importante entender. O óxido nítrico é a molécula que dilata os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue circule livremente, inclusive para a região genital. Sem óxido nítrico, não há ereção de verdade. O sangue não chega onde precisa, ou não permanece com força suficiente, e o resultado você já conhece: ereções fracas, passageiras, ou simplesmente inexistentes. Além disso, a vitamina D3 atua diretamente na síntese natural da testosterona. Aquele hormônio que, quando está em alta, te faz sentir mais vivo, mais disposto, com desejo à flor da pele. Aquele que regula seu humor, sua energia pela manhã, sua confiança até na forma de falar, de se portar. Quando a D3 está em níveis ideais, ela conversa com os receptores certos no seu organismo e acende novamente a chama da masculinidade que muitos homens acham que se apagou com o tempo. Agora, deixa eu te contar um detalhe que até muitos profissionais da saúde ignoram, mas que a ciência já comprovou. A D3 funciona ainda melhor quando é tomada à noite. Sim, à noite, antes de dormir. Não é só sobre a dose, é sobre o momento certo. Sabe por quê? Porque é justamente durante o sono que o corpo masculino entra num estado profundo de autorregulação. A produção de melatonina aumenta, sinalizando que é hora de descansar, e o organismo começa a equilibrar tudo. Limpa toxinas, regula o metabolismo, repara tecidos e, sim, restaura a produção de testosterona. Só que para isso acontecer de forma eficiente, ele precisa da presença da D3. Ela não é apenas uma coadjuvante, ela é a chave que liga a máquina inteira. Quando você toma a D3 pela manhã, parte desse potencial se perde ao longo do dia, disperso em tarefas, metabolismo acelerado, estresse.
Mas à noite, com o corpo em modo regeneração, ela atua como combustível direto para a recuperação do eixo hormonal. E mais, ela equilibra os níveis de melatonina, ajudando a atingir aquele sono profundo e restaurador. O tipo de sono que, quando você acorda, sente que o corpo trabalhou a seu favor. E foi exatamente isso que aconteceu com o Ricardo, um senhor de 70 anos que me procurou cabisbaixo, acreditando que seu tempo havia passado. Bastou ajustar o horário da vitamina e orientar sobre um simples ritual noturno para que ele voltasse, 3 semanas depois, com um brilho nos olhos e uma frase que nunca me esqueço. Doutora, eu voltei. Esse é o poder da D3 quando usada de forma estratégica. Não se trata de mágica nem de milagre. É ciência. É biologia aplicada com sabedoria. E o melhor, é natural, acessível e sem os efeitos colaterais de muitos medicamentos por aí. Então, se você sente que sua energia está sumindo, que o desejo esfriou, ou que as noites não te devolvem mais o que deveriam, talvez não seja a idade. Talvez seja só uma ausência silenciosa de vitamina D3, no momento em que seu corpo mais precisa dela. Um dos momentos que mais me marcou nos últimos anos foi o caso do Sr. Roberto, de 68 anos. Ele chegou ao meu consultório com um olhar abatido, os ombros curvados, carregando no corpo e na voz o peso de uma frustração silenciosa. Sentou-se à minha frente, suspirou fundo e disse: Doutora, eu não sei o que está acontecendo. Eu durmo, mas é como se não descansasse. Acordo já cansado. E não lembro a última vez que tive uma ereção matinal. Aquilo não era só sobre hormônios ou desempenho. Era sobre identidade, sobre masculinidade, sobre um homem que se olhava no espelho e já não se reconhecia mais. Fizemos os exames de rotina, investigamos possíveis causas, analisamos tudo com atenção. E a resposta estava ali, diante de nós. Uma deficiência severa de vitamina D3. Era como se o corpo dele estivesse gritando por socorro, mas ninguém tinha escutado ainda. Começamos o protocolo com uma estratégia simples: suplementação de D3 à noite, junto com um jantar leve, sem excesso de gordura ou açúcar, e um copo generoso de água para ajudar na absorção. Orientei ele a manter essa rotina por pelo menos 2 semanas, sem pressa, com constância. E pedi que prestasse atenção no corpo. No sono, na disposição, nas sutilezas. 2 semanas depois, ele voltou. E eu nunca vou esquecer aquele sorriso. Um sorriso sincero, quase surpreso com ele mesmo. Ele entrou no consultório, me olhou e disse com a voz mais firme: Doutora, eu dormi como um menino. E acordei com uma energia que não sentia há anos. O brilho nos olhos dele dizia mais do que 1000 palavras. E o melhor ainda estava por vir. Na 3ª semana de acompanhamento, ele voltou novamente. Mas dessa vez, com outro tipo de emoção no olhar. Sentou-se e disse, quase num sussurro, como se estivesse contando um segredo. Nem lembrava mais como era acordar com ereção espontânea. Sabe aquela coisa natural que vem sem esforço, sem remédio, sem cobrança? Voltou. E eu me senti vivo de novo. Aquilo me tocou profundamente. Porque mais do que devolver uma função fisiológica, nós havíamos resgatado algo que ele acreditava ter perdido para sempre: a confiança masculina, o orgulho silencioso de um corpo que ainda responde, que ainda sente, que ainda pulsa. É exatamente isso que acontece quando o corpo finalmente recebe o que precisa para se restaurar. Não é sobre forçar um resultado com remédio. É sobre nutrir, oferecer as ferramentas certas no momento exato e deixar que a natureza faça o trabalho dela. E veja, o Sr. Roberto não é um caso isolado. Ele representa milhares de homens maduros que andam por aí acreditando que é tarde demais, quando na verdade só estão desnutridos nos horários errados. Homens que acham que a chama se apagou, quando na verdade só falta oxigênio. Quando o corpo é respeitado, nutrido e ouvido, ele responde. E responde de maneira poderosa. A jornada do Sr. Roberto é um lembrete. Não aceite a perda da virilidade como algo normal da idade. Às vezes, o que você precisa não é de um novo remédio, mas de um novo olhar, de uma estratégia simples, de uma vitamina, na hora certa. Mas é importante que você saiba: a vitamina D3 não faz esse trabalho sozinha. Ela é, sem dúvida, a protagonista, mas como toda protagonista, precisa de aliados fiéis para que o processo de regeneração masculina aconteça de forma completa e duradoura.
Existem outras vitaminas e minerais que, quando incluídos na rotina noturna, atuam como verdadeiros amplificadores do sono restaurador e da vitalidade sexual. E o mais interessante, em pequenas doses, naturais, acessíveis, sem precisar de medicamentos caros ou soluções arriscadas. A primeira delas é a vitamina B6. Essa vitamina é fundamental para o equilíbrio do sistema nervoso. Mas o que muitos homens não sabem é que a B6 também participa diretamente da produção de dopamina e serotonina, os neurotransmissores responsáveis pelo prazer, pela motivação e pela sensação de bem-estar. Quando tomada à noite, a B6 ajuda o cérebro a desacelerar com mais facilidade, favorecendo um estado mental de relaxamento profundo, essencial para entrar nas fases mais reparadoras do sono. E você sabe, sem descanso verdadeiro, não existe recuperação hormonal. O corpo pode até dormir, mas não se reconstrói, e o dia seguinte vira uma repetição de cansaço e desânimo. A B6 quebra esse ciclo. O segundo pilar desse processo é o magnésio, e aqui eu poderia ficar horas falando dos benefícios desse mineral tão negligenciado. O magnésio atua como um calmante natural, reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e melhora significativamente a qualidade do sono profundo, aquele que permite ao corpo se reparar de verdade. Além disso, ele ajuda a regular o ritmo cardíaco, contribui com a saúde dos músculos e participa da ativação da vitamina D3. É como se fosse o braço direito da D3, garantindo que ela funcione no auge da sua potência. E por fim, temos o zinco, um verdadeiro guardião da testosterona. Pouca gente sabe, mas sem níveis adequados de zinco, a produção de testosterona simplesmente despenca. O zinco é essencial para manter a saúde dos testículos, para a produção de espermatozoides e também para evitar a conversão da testosterona em outros hormônios que podem causar desequilíbrios no homem maduro. Além disso, ele protege a próstata e fortalece o sistema imunológico. Agora imagine essas três substâncias: vitamina B6, magnésio e zinco, atuando em conjunto com a vitamina D3, todas administradas à noite, no momento em que o corpo entra em modo de recuperação total. É isso que eu chamo de trio restaurador masculino. Uma estratégia simples, segura e incrivelmente poderosa. Não estamos falando de grandes doses, nem de combinações complexas. Estamos falando de coerência biológica. Dar ao corpo exatamente o que ele precisa, na hora em que ele mais está preparado para usar. O resultado? Um sono mais profundo, um despertar com energia real, ereções mais firmes, e, principalmente, um resgate silencioso da vitalidade. Daquela sensação de que você ainda é capaz, ainda é homem, ainda está vivo por completo, e não só existindo. Esse trio restaurador não é milagre. É fisiologia bem aplicada. E o mais bonito é que, ao colocar isso em prática, você não está apenas tomando vitaminas, está retomando o controle da sua saúde, da sua potência, da sua história. Agora que você já entendeu a importância desse ritual noturno para restaurar sua energia e sua potência, quero te entregar algo ainda mais valioso. Como colocar tudo isso em prática a partir de hoje? Você não precisa complicar. Essas vitaminas, D3, B6, magnésio e zinco, podem ser facilmente encontradas em farmácias comuns ou manipuladas em fórmulas personalizadas. O mais importante não é só ter as vitaminas em mãos, mas saber como e quando tomar. A vitamina D3 deve ser tomada à noite, de preferência junto com o jantar ou até mesmo logo antes de deitar, desde que seja acompanhada de uma pequena refeição com gordura boa. Isso é fundamental para garantir a absorção correta. Pode ser um pedaço de abacate, uma colher de azeite extra virgem ou até um punhado de castanhas. O importante é oferecer ao seu corpo a base certa para que ele reconheça e use aquela vitamina com o máximo de eficiência. Evite tomar em jejum ou com o estômago vazio, principalmente à noite. O corpo precisa estar nutrido para absorver. E à noite, como você já entendeu, ele está se preparando para iniciar o processo mais profundo de regeneração hormonal e vascular. E tem mais. Se você quer potencializar ainda mais esse efeito restaurador, é essencial que crie um ambiente favorável ao seu corpo. Isso significa que, pelo menos 1 hora antes de dormir, você deve evitar café ou qualquer estimulante, mesmo aquele chazinho inocente que você toma à noite. Reduzir o álcool ao mínimo, ou, de preferência, cortar de vez nesse período noturno. E talvez o mais importante, afaste-se das telas, televisão, celular,
tablet. A luz azul dessas telas interrompe a produção natural de melatonina, atrapalhando o início do sono profundo e sabotando tudo o que você está tentando conquistar com as vitaminas. Lembre-se, a qualidade do seu sono é a fundação da sua virilidade. Não adianta tomar vitamina e continuar fazendo tudo o que sabota o corpo enquanto ele tenta se recuperar. Se você seguir esse pequeno ritual por pelo menos 14 dias seguidos, com consistência, vai perceber transformações reais. Vai acordar mais disposto. Vai sentir sua mente mais clara. E talvez, como muitos dos meus pacientes já me contaram com emoção nos olhos, você volte a ter aquela ereção matinal espontânea, sem remédio, sem esforço, sem medo. Isso não é exagero. É o corpo fazendo o que ele sabe fazer quando você finalmente decide cuidar dele da forma certa. Agora respire fundo e pense. Você está pronto para se priorizar? Para dar ao seu corpo o que ele precisa para te devolver tudo aquilo que o tempo tentou levar embora? A resposta está aí dentro. E tudo começa com uma decisão simples antes de dormir. Você não precisa aceitar o cansaço como seu novo normal. Não precisa se conformar com a falta de desejo ou com noites mal dormidas, como se tudo isso fosse parte inevitável de ficar mais velho. Porque não é. A verdade é que o seu corpo ainda tem tudo o que precisa para se restaurar, para reacender aquilo que foi apagado pelo estresse, pelos maus hábitos, pela falta de cuidado com você mesmo. Mas ele só precisa de uma coisa: o ambiente certo. E isso começa com pequenas decisões. Simples, naturais, mas tomadas na hora certa. Tomar uma vitamina no momento correto do dia. Reduzir a luz da tela antes de dormir. Escolher um jantar mais leve e nutritivo. Respirar fundo, desligar o piloto automático e dizer: agora eu vou cuidar de mim. Não espere resultados milagrosos em uma noite. Mas também não subestime o que 7 noites de cuidado verdadeiro podem fazer por você. Experimente. Faça esse ritual noturno por uma semana, com carinho, com presença. E observe. Como está o seu sono? Como você acorda? Como está seu desejo? Sua firmeza? Sua energia ao longo do dia? Volte aqui e me conta nos comentários. Eu leio tudo. Cada relato, cada experiência. Porque essa jornada é sobre você. E sobre todos os homens que querem viver essa fase da vida com mais potência, mais vigor e mais dignidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele te despertou algo que estava adormecido aí dentro, curta o vídeo agora mesmo. Se inscreva no canal, porque toda semana eu trago orientações práticas, baseadas em ciência, experiência e cuidado com o que mais importa, a sua saúde masculina. E compartilhe esse vídeo com um amigo. Aquele que você sabe que também anda cansado, desanimado, achando que a virilidade ficou no passado. Você pode ser a ponte entre ele e uma nova fase da vida. Eu sou a doutora Ana Cláudia, médica há mais de 20 anos, apaixonada por ajudar homens a envelhecerem com saúde, com prazer e com potência. E estou aqui para te lembrar. Você ainda pode. Você ainda tem tempo. E quando o corpo recebe o que precisa, ele responde com força, com firmeza e com vida. Porque envelhecer não precisa ser um processo de perda. Pode ser uma fase de renascimento. E tudo pode começar hoje, com uma simples decisão antes de dormir.